Pessoal, eu consegui ler finalmente um dos volumes de Tex que eu comecei essa história lá no Tex Coleção. Neste volume aqui, ó, Tex Coleção número 266. E eu já trouxe até esse vídeo para vocês, mas eu estava sem outra continuação dela. Mas dessa vez resolvemos esse problema com esta edição aqui, ó, Tex Edição Histórica número 104. Cara, essa aqui ela pega duas histórias do Tex, tanto a que acontece nessa Tex Coleção quanto em outra, e nós vamos falar sobre as duas depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, seja rápido no gatilho e atire esse like aí, porque isso ajuda muita gente. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda muita gente também. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Tex Edição Histórica número 104. Finalmente, continuando a história, né? Bom, a primeira história, ela tem como tema o racismo. O nome da história é Nas Terras do Sul. E assim, por quê? Quando você pensa nos Estados Unidos, durante uma boa parte do período lá, na história americana, os estados eles ficaram divididos. Depois da independência, né, da Inglaterra, os estados ficaram divididos entre o norte e o sul. Por quê? Eles meio que aboliram a escravidão em metade do país. No norte não existiam mais escravos. Porém, no sul, aí isso permaneceu. E por muito tempo. Muito tempo mesmo. Tanto que até hoje a questão do racismo, das questões raciais lá são muito fortes. Ainda é um problema muito grande. Já que isso é algo que está enraizado na cultura do local. E aqui nós vamos ver o Tex, por um motivo, coitado, acabando de parar numa desses lugares, que ele acaba encontrando um velho amigo. Esse velho amigo tem uma fazenda, ele se tornou um fazendeiro, mora ele com o irmão, ele tem um criado, e nessa história, a princípio, só tudo vai acontecendo por aí. Uma questão simples, né? O Tex está em viagem, acaba passando por nossa fazenda. Curiosamente, acaba reencontrando um velho amigo e eles começam a conversar. Só que acontece um problema. O irmão desse amigo do Tex acaba sendo baleado. E colocam a culpa num determinado personagem, que é negro. Claro. A história ela vai tomando um rumo, assim, que você vai começando a compreender as coisas, ligar os pontos, e existem personagens que vão sendo acrescentados ali, alguns bem idiotas, não porque a história acaba ficando ruim, mas idiotas que você sente raiva do personagem. Você sente raiva dele porque o personagem é péssimo como ser humano. E tragédias vão acontecendo, muitas delas. Claro que o Tex ele se vê em uma baita de uma enrascada, num problemão daqueles que ele escapa, por isso aqui, mas por muito pouco mesmo. Ele recebe ajuda de alguns personagens que infelizmente sofrem bastante ou até perdem sua vida, só que ele ainda consegue escapar e dar o seu jeito lá, com uma ajuda de um aliado, que não é bem exatamente inesperado, tá? O Tex ele meio que pensou um pouquinho à frente. Houve um preparo ali, né? Mas a história ela se resolve, sim. Tem o seu clímax. E quando você vê o Tex saindo do local, ele vai embora com toda a velocidade possível. Porque provavelmente se ele cavucar mais alguma coisa, ele acha mais podre.
Se passar, sei lá, mais 10 minutos naquele local, ele entra em parafuso, porque ele vai surtar. E se tem uma coisa que o personagem não tolera, é injustiça. Tex Willer é um cara que não tolera injustiças. Mas a tolerância dele é zero. Zero ou até negativo, eu diria. Ele realmente não suporta isso. Ele não suporta a maldade, não suporta o uso da violência contra o inocente, principalmente. Tratar mal uma pessoa simplesmente porque ela é diferente da sua cor ou da sua cultura, para ele é inadmissível. É inadmissível. Não dá. Simplesmente não dá. E essa história mostra muito esse lado dele. Que é, na minha opinião, é uma história. Eu achei essa história um pouco mais pesada, entre aspas, por causa da temática, né? Não que seja exatamente pesada, mas é um problema que acontece até hoje, perdura-se até hoje, mas dá realmente um tom de peso maior. Ela deixa tudo muito mais denso, sabe? É uma história que vai te incomodando. E realmente, na minha opinião, funcionou bem, tá? Era do Gianluigi Bonelli e do Nicolo. Eu sempre esqueço que é o E do Nicolo. Enfim, essa história ela vai seguindo bem e é bem interessante. Já a segunda história é exatamente essa dos dois rivais, que aparece nessa edição do Tex Coleção 266. Eu vou puxar aqui o nome da história que ficaria mais... É isso mesmo, os dois rivais. Mantém-se o nome. E ela realmente vai pegar a história do Kit Willer, não do Kit Carson. Não confundam. Aqui nós vamos ter o Kit Willer numa determinada fazenda, que ele estava num trajeto, só que ele viu uma manada de bois, assim, num estouro, eles começam a correr na direção do cavaleiro. Aí ele percebe que o cavaleiro não é uma moça e resolve ajudar. Ele tenta chamar a atenção, faz de tudo que é possível, aí acaba fazendo uma manobra no mínimo arriscada, no mínimo maluca, mas ele consegue até salvar a pessoa, né? Que é a senhorita Montoya. Só que nisso ele quebra lá, né? Se arrebenta um pouco e ele tem que ficar de cama por uns dias. E a gente já pega a história depois disso, com o Tex recebendo essa notícia e o Kit Willer. Eles vão até esse local para encontrar o Kit Carson. Desculpa. O Kit Carson com o Tex vão até lá para encontrar o Kit Willer. Nisso, tá vendo como é que confunde? E nisso, o Tex ele acaba descobrindo todo um problema que acontece ali. Aqui é mais uma história também falando um pouco de preconceito, porque os Montoya e os Cortez, que são as maiores fazendas da região, eles têm ascendência real, por assim dizer, né? Um da Espanha, outro do México. E isso, meio que assim, eles são chamados Dom. E eles são como Dom Diego de la Vega, do Zorro. Para quem não se lembra, ele é um Dom. Ou seja, ele era um senhor de terras, era uma pessoa de posses, alguém com status social e que, sim, estava até mesmo ligado à família real, à nobreza. E, por causa disso, muitas pessoas se achavam superiores às outras. Apesar de, nesse período dessa história, isso tudo já ter diminuído, ter mudado bastante. Mas o Sr. Montoya, ele tem uma certa atitude que o próprio Kit já percebeu, preconceituosa para com ele, porque o Kit, ele é parte texano, no caso, né, filho de um branco com uma nativo americana, que é a Lilith, que já é falecida nessa parte da história. Ele não chegou a conhecer a mãe, mas por causa disso, algumas pessoas acabam agindo com um certo preconceito com ele, e isso irrita bastante ele, tá?
De ele quase partir para cima de um tal Dom Pedro. Olha, e a história ela vai se desenrolando de um jeito muito maluco. Tá? O Dom Pedro tem uma ideia idiota, esse é o termo, é completamente idiota, que supostamente daria a ele o ar de heroísmo para poder competir com o Kit, mas na verdade foi tudo uma besteirada danada. Isso gerou uma confusão enorme, cara, foi um problemão. Claro, isso se resolve, né? No fim, tudo se dá de maneira até bem mais pacífica, eu diria. Tex e Kit Carson conseguem contornar bem a situação e, ao mesmo tempo, o Kit acaba se saindo bem também nessa história. Mas é uma história interessante. Ela na verdade ela é divertida. Ela é uma história divertida, ela não é uma história que tem assim a pretensão de ares grandiosos. Não tem. Ela não tem essa pretensão desde o início, tá? Desde o início ela não tem isso. Então é uma história que te diverte. Não é a melhor história de Tex, não é. Mas ela te diverte, é uma boa história, sim. A primeira história, ela tem um impacto muito maior. E talvez esse tenha sido o problema dessa edição 104. Se, tá, isso é só minha opinião, essa história do Kit Wheeler tivesse sido colocada primeiro, né, nós já teríamos ali uma história simples, com tudo rodando, tudo acontecendo, tá? Daria super certo, na minha opinião daria certo. E aí nós jogaríamos a última história. Aí sim daria um peso muito maior, na minha opinião. Mas talvez a ideia fosse realmente trazer uma história com um tema muito mais brabo, assim, mais pesado, mais denso. E aí você dá aquela aliviada na última história. Mas assim, pode ter sido essa estratégia. Mas, na minha opinião, a história ela funcionou bem, sim. A arte, ela é mediana, na minha opinião. Na minha opinião, ela é mediana, do Nicolo. Eu não acho que seja uma arte muito bonita, né? Assim, comparando com outros, né? Com outros desenhistas, né? Que, na minha opinião, eu vou ser sincero com vocês, eu gosto das artes meio diferentonas que acontecem em Tex, às vezes. O do Pueblo Perdido, na minha opinião, é a melhor. Uma das melhores artes que eu já vi de Tex. Não tem como. Eu concordo com o Jefferson do Cangaceiro HQs, que ele gosta muito dessa história, eu também gosto muito. Foi por essa história que eu comecei Tex. E que arte fantástica. Fantástica mesmo. Essa aqui é uma arte mais simples. Não é ruim, tá? Não é uma arte ruim. Mas ela é muito mais simples em comparação com as outras. Mas as histórias são boas? Sim. Então, é um quadrinho legal? Sim, com certeza. Se você quer pegar histórias completas, a edição histórica é muito bom para isso. Tanto com a edição gigante, a ouro, acho que a Platinum também tem histórias completas. Então, vale a pena sim pegar essas edições, sim. Claro que infelizmente, né, essas edições elas acho que não estão saindo mais pela Mitos. A Mitos acho que parou de lançar. Então só caçando assim mesmo, só procurando ou vendo pessoas que estão se desfazendo para você conseguir comprar a coleção toda. Então eu tô indo bem devagarzinho, né? Eu pego uma aqui, outra ali e aí vou colecionando. Mas é assim mesmo no meu caso. Não dá para desembolsar muito de uma vez só. Mas sinceramente é uma história que vale a pena. A capa ela é do Cláudio Villa. Como vocês podem ver, também é uma arte relativamente simples, mas bem legalzinha, bem bonita. E sim, fica a minha veredito aqui da edição histórica de Tex, número 104, como uma boa história de Tex. Eu diria que daria uma nota 4 para ela. Uma nota 4, 3,5, porque a primeira sim, eu dou nota 4,5, a outra já daria uns 3.
Então eu deixo ali no 3,5. É uma boa história de Tex que te diverte bastante e é muito legal para você conhecer um pouco mais do personagem e dos outros personagens que estão ao redor dele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago mais quadrinhos de Tex para vocês. Tem mais algumas coisinhas para a gente poder ler. Espero conseguir mais em breve. Então, para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo do nosso Ranger favorito, isso aí, se inscreva aqui no canal Arte Nerd, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!